Bien, para redimir bien el tiempo, Bem, para remir o tempo, el estudio de hoy es bien interesante. o estudo de hoje é muito interessante. Dice, dioses sois. Diz, sois deuses. Diga conmigo, yo soy un Dios. Diga comigo, eu sou um Deus. Yo sé que es un poco difícil decirlo. Eu sei que isso é um pouco difícil você dizer. Si usted vino por la primera vez o lleva poco tiempo en el ministerio, Se você está aqui pela primeira vez ou está há pouco tempo no ministério, o nos está escuchando por la radio, ou está nos escutando pelo rádio, es un poco difícil decir yo soy un Dios. é um pouco difícil dizer eu sou um Deus. Suena raro Isso soa difícil para la mente, para a mente. pero si yo te lo pruebo por la Biblia, ¿tú lo dices? Mas se eu provar para você pela Bíblia, você diz? ¿Te atreves a confesar si la Biblia lo dice? Você se atreve a confessar se a Bíblia diz isso? Aunque le suene raro, pero si lo dice la Biblia, ¿se atreve a confesarlo? Ainda que me pareça estranho, mas se a Bíblia diz, você se atreve a confessar? Vamos a la palabra. Vamos à palavra. Vamos a dividir el estudio en tres partes. Vamos dividir o estudo em três partes. La primera parte es lo que dice la historia de que somos dioses. A primeira parte Perdón, é la escritura. o que diz a Escritura desse tema que somos deuses. Vamos a la primera parte. Vamos à primeira parte. Y esa primera parte está dividida en dos partes. E essa primeira parte está dividida em duas partes. La primera parte, A primeira parte, lo que dice la escritura. o que diz a Escritura. La segunda parte, A segunda parte, lo que dice la historia. o que diz a história. Vamos ahora a la escritura. Vamos agora à Escritura. Hay dos versos que no están escritos, Há dois versos que não estão escritos. no están escritos en la hoja, Não estão escritos aí na folhinha. pero usted lo puede buscar en Deuteronomio capítulo 10. Mas você pode encontrar em Deuteronômio capítulo 10. Ese es el primer verso. Esse é o primeiro verso. Capítulo 10, verso 17. Capítulo 10, verso 17. Dice así: Diz assim: Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensas. dice que Él es Dios de qué? Diz que ele é Deus de quê? Dios de dioses, diga Dios de dioses. Deus de deuses, diga Deus de deuses. Y Señor de E- señores. E Senhor de senhores. Él es Dios de dioses y Él- Señor de señores. Ele é Deus de deuses e Senhor de senhores. Vamos a ver otra evidencia en Daniel capítulo 2. Vamos ver outra evidência em Daniel capítulo 2. Toma nota de estos versos. Anote esses versos. Daniel capítulo 2, verso 47. Daniel capítulo 2, verso 47. Dice así: Diz assim: Respondeu o rei Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. el profeta Daniel vuelve a repetir lo mismo. O profeta Daniel volta a repetir o mesmo. Dice: vuestro Dios es Dios de dioses. Disse: Vosso Deus é Deus de deuses. Yo pensé por muchos años Eu pensei durante muitos anos que esos dioses eran allá platónicos, que esses deuses eram lá platônicos. unos dioses en Mercurio y en Saturno. Uns deuses em Mercúrio, em Saturno. Pero esos dioses somos nosotros. Mas esses deuses somos nós. Una pregunta: ¿cuántos son reyes? Uma pergunta: quantos aqui são reis? Diga: yo soy un rey. Diga, eu sou um rei. ¿Cuántos son señores? Quantos são senhores? La Biblia dice que Él es rey de reyes. A Bíblia diz que ele é rei de reis. ¿Y cuántos son reyes? E quantos são reis? La Biblia dice que Él es Señor de señores. A Bíblia diz que ele é Senhor de senhores. ¿Y cuántos son señores? E quantos são senhores? Y la Biblia dice que Él es Dios de dioses. E a Bíblia diz que ele é Deus de deuses. ¿Cuántos son dioses? Quantos são deuses? Mira qué cortito, qué poco tiempo tomó para que tú entendieras esto. Veja como foi curtinho, como tomou pouco tempo para que você entendesse isso.
Solo 2 versículos, Só 2 versículos. pero hay más. Mas existem mais. Vamos a Salmo, Vamos a Salmo. Salmo 82, Salmo 82, verso 1. verso 1. Si nos está escuchando por la radio, nos puedes llamar y te enviamos este cassette totalmente gratis. Se você está escutando a nós pelo rádio, pode ligar para nós e nós te enviaremos essa fita cassete totalmente grátis. Dice Salmo 82, verso 1. Diz o Salmo 82, verso 1. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Dice que Dios está en la congregación de quién? Diz que Deus está na congregação de quem? Poderosos. Poderosos. ¿Quiénes son los poderosos? E quem são os poderosos? Los dioses. Os deuses. Míralo como dice, Dios está en la reunión de los poderosos, Veja como diz, Deus está na reunião dos poderosos en medio de los dioses juzga. e julga no meio dos deuses. ¿Dónde está Dios? Onde está Deus? En la iglesia. A igreja. ¿Verdad que Dios está en la É iglesia? verdade que Deus está na igreja? Pues Dios está en la reunión de los dioses. Pois Deus está na reunião dos deuses. Somos los poderosos, los dioses. Nós somos os poderosos, os deuses. Su iglesia, A sua igreja. en medio de los dioses, juzga. No meio dos deuses, julga. Dios juzga en la iglesia Deus julga na igreja a través del evangelio. através do evangelho. Dios usa el evangelio para juzgar a los dioses. Deus usa o evangelho para julgar aos deuses. Por eso es que usted tiene que respetar a la iglesia. Por isso é que você tem que respeitar a igreja. Cuando yo me paro aquí a hablarle a la iglesia, Quando eu chego até aqui e começo a falar para a igreja, yo tengo que respetar a la iglesia. eu tenho que respeitar a igreja. Yo tengo que juzgar con sabiduría a la iglesia. Eu tenho que julgar com sabedoria a igreja. Porque ustedes son dioses. Porque vocês são deuses. Diga, yo soy un Dios. Diga, eu sou um Deus. Dígaselo al que está al lado suyo. Diga Yo quem- soy un Dios. Diga quem está do teu lado, eu sou um Deus. Tú sabes que cuando yo comencé a escuchar esta palabra, E você sabe que quando eu comecei a escutar essa palavra, me fue bien difícil decir esto. foi muito difícil para mim dizer isso. Me fue más fácil escribirlo. Foi mais fácil para mim escrever. Somos dioses. Somos deuses. Porque yo lo escribo con D minúscula. Porque eu escrevo com D minúsculo. Pero cuando yo digo soy un Dios, Mas quando eu digo sou um Deus, suena como con letra mayúscula. soa como se fosse com letra maiúscula. Y a mí me asustaba. E isso me assustava. Porque hay un solo Dios. Porque há um só Deus. Claro. É claro. Dios de dioses. Deus de deuses. Pero es en lo que el oído se va acostumbrando. Mas naquilo que o ouvido vai se acostumando, Y lo primero que me acostumbré e a primeira coisa que eu me acostumei es a decir somos dioses. era dizer somos deuses. Pero me era difícil decir soy un Dios. Mas era difícil para mim dizer eu sou um Deus. Más fácil, somos dioses. Era mais fácil, somos deuses. Vamos a leer el verso 1 otra vez. Vamos ler o verso 1 outra vez. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Mira el verso 6. Olha o verso 6. Eu disse, vós sois deuses. Alô? Alô? ¿Quién dijo? Quem disse? La Asociación de Pastores. A Associação dos Pastores. ¿Quién dice? Quem disse? Dios. Él dice. Deus. Ele Esta disse. es la opinión de Dios. Esta é a opinião de Deus. Y tú debes recibir la opinión de Dios. E você deve receber a opinião de Deus. Dios dice, Deus disse, Vosotros vós sois deuses. diga, Diga, yo soy un Dios. eu sou um Deus. Diga, somos dioses. Diga, somos deuses. Eso no lo dije yo. Isso não fui eu que disse. Eso lo dice la Biblia, Isso quem disse foi a Bíblia. que lo dice Dios. Que Deus disse. Ahora mira la próxima parte. Agora, olhe a próxima parte. E vós sois todos filhos do Altíssimo. Dice que los dioses son hijos de Dios. Disse que os deuses são filhos de Deus. Quiere decir que los hijos de Dios son dioses. Quer dizer que os filhos de Deus são deuses. ¿Cuántos son hijos de Dios? Quantos são filhos de Deus?
entonces tú eres un hijo de Dios y eres también un Dios. então você é um filho de Deus e é também um Deus. Ay, pastor, es que a mí me es muy difícil decir eso. Ah, pastor, é que isso para mim é muito difícil dizer. Me da miedo decir que soy un Dios. Eu fico com medo de dizer que sou um Deus. Claro, porque te estás mirando en carne. Claro, porque você está se olhando em carne. Dice que somos dioses, Disse que somos deuses, pero eso es en tu espíritu. mas isso é em teu espírito. Porque en carne no somos dioses. Porque em carne não somos deuses. Mira lo que dice el próximo verso, verso 7. Veja o que diz o próximo verso, o verso 7. Todavia, como homens morrereis e caireis como qualquer um dos príncipes. Dice que como hombre moriremos, Disse que como homens morreremos, pero somos dioses. mas somos deuses. En espíritu, Em espírito, vestidos de un cuerpo mortal. vestidos de um corpo mortal. ¿Cuántos entienden eso? Quantos entendem isso? Toda familia, toda persona, toda iglesia que entienda esto que estamos hablando hoy, Toda família, toda pessoa que entenda isso que estamos falando hoje, todo pastor, toda iglesia que entienda esto, todo pastor, toda igreja que entenda isso, entonces entiende el evangelio. então entende o evangelho. Entonces va a tratar a la iglesia diferente, Então agora vai tratar a igreja diferente, va a predicar diferente, vai pregar diferente, porque va a saber que la iglesia son dioses, porque vai saber que a igreja são deuses, dioses con debilidades. deuses com debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades? Quantos têm debilidades? Tú eres un Dios con debilidad, Você é um Deus com debilidades, pero eres un Dios. mas é um Deus. Yo necesito que en esta noche tú recibas esta palabra, Eu necessito que nesta noite você receba esta palavra, para que vivas tranquilo, para que você viva tranquilo, para que conozcas tu posición en Cristo Jesús. para que você conheça a tua posição em Cristo Jesus. Cuando la carne te ministra las debilidades, Quando a carne ministra as debilidades para você, tú sepas dividir lo que es carne de espíritu. você saiba dividir o que é carne daquilo que é espírito. No, yo tengo debilidades en mi carne, Não, eu tenho debilidades na minha carne, pero en mi espíritu soy un Dios. mas no meu espírito eu sou um Deus. Dios dice, yo soy un Dios. Deus disse, eu sou um Deus. Y todos nosotros, hijos del Altísimo. E todos nós, filhos do Altíssimo. Esas son algunas evidencias en la Escritura. Essas são algumas evidências na Escritura. Vamos ahora a la historia. Vamos agora à história. Juan capítulo 10. João capítulo 10. Palabras de Jesús. Palavras de Jesus. Verso 34. Verso 34. Dice así. Diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei. Eu disse: Sois deuses? ¿Tú notas que Jesús está citando la Escritura? Você nota que Jesus está citando a Escritura? El mismo verso que leímos de Salmo, O mesmo verso que nós lemos de Salmo, Jesús lo repite. Jesus o repete. Él dice, no está escrito en vuestra ley. Ele disse: Não está escrito na vossa lei. Yo dije, vosotros sois dioses. Eu disse: Vós sois deuses? ¿Aló? Alô? Fíjate lo que Jesús dijo. Veja bem o que Jesus disse. No está escrito en vuestra ley. Não está escrito lá na vossa lei. Yo dije. Eu disse. Él no dijo, mi padre dijo. Ele não disse, meu pai disse. Yo dije, Eu disse, vosotros sois dioses. vós sois deuses? Porque Jesús era el mismo que él dijo eso en el antiguo pacto. Porque Jesus foi o mesmo que disse isso lá no Antigo Pacto. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Y mira el verso 35. E veja o verso 35. Pois, se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Fíjate, la ley llamó dioses Veja, a lei chamou deuses a los que recibieron la palabra. aos que receberam a palavra. La ley los llamó dioses. A lei os chamou deuses. ¿Cuánto más el evangelio? Quanto mais o evangelho, ¿Cuánto más la gracia? quanto mais a graça,
¿Cuántos han recibido la palabra de gracia? Quantos têm recebido a palavra da graça? Entonces sois dioses. Então, sois deuses. Si los que recibieron la palabra de la ley, Dios los llamó dioses, Se aqueles que receberam a palavra da lei, Deus os chamou deuses, ¿cuánto más los que reciben la palabra de gracia? quanto mais aqueles que recebem a palavra da graça. ¿Entendió? Entendeu? Vamos ahora al Evangelio. Vamos agora ao Evangelho. Vamos a ver varias características Vamos ver várias características que nos hacen ver de que somos dioses. que nos fazem ver de que nós somos deuses. Vamos a comenzar con primera carta a los Corintios, Vamos começar com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, capítulo 6, verso 17. verso 17. Mira por qué es que somos dioses. Olhe, por que é que nós somos deuses? Dice así: Diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. el que se une al Señor Aquele que se une ao Senhor es un mismo espíritu. é um mesmo Espírito. Es un espíritu con Él. É um Espírito com Ele. ¿Por qué es que somos dioses? Por que é que nós somos deuses? Porque somos un espíritu con Él. Porque somos um Espírito com Ele. Cuando un pastor predica, Quando pastor prega, si hay un pastor que me está escuchando por la radio, se há pastor que está me escutando pelo rádio, o un pastor que me escucha que está aquí en el teatro, ou pastor que me escuta que está aqui no auditório, tiene que saber que la iglesia está unida al Señor. tem que saber que a igreja está unida ao Senhor. Y todo el que se une al Señor es un espíritu con Dios. E todo aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Deus. Quiere decir que la misma santidad que hay en Dios está en la iglesia. Quer dizer que a mesma santidade que há em Deus está na igreja. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Porque aquele que se une ao Senhor, um Espírito é com Ele. La misma perfección que hay en Cristo hay en ti. A mesma perfeição que há em Cristo há em você. La misma unción que hay en Cristo está en ti. A mesma unção que há em Cristo está em você. Porque Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria. Porque Cristo está em nós, a esperança da glória. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. E aquele que se une ao Senhor, um Espírito é com Ele. Por eso Por isso, es una falsedad decir que la salvación se pierde. é uma falsidade dizer que a salvação se perde. Porque si la salvación se pierde Cristo. Porque se a salvação se perde, Cristo se perde. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Porque aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Y para tú perderte, necesita perderse Cristo. E para você se perder, era necessário que Cristo se perdesse. Para tú ser hallado en pecado, hay que hallar en pecado a Cristo. Para você ser encontrado em pecado, era necessário achar Cristo em pecado. ¿Me entiende? Estão me entendendo? Lo que es Cristo somos nosotros. Aquilo que é Cristo, somos nós. Yo sé que esto es un poco difícil decirlo a la iglesia de hoy, Eu sei que isso é pouco difícil dizer à igreja de hoje, porque esto suena como jactancia. porque isso soa como uma jactância. Pero nosotros no nos estamos gloriando en nosotros. Mas nós não estamos nos gloriando em nós. Pablo dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Paulo disse, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nosotros nos estamos gloriando en el Señor. Nós estamos nos gloriando no Senhor. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Porque aquele que se une ao Senhor, um Espírito é com Ele. Quiere decir que tu hijo, que tú lo ves en debilidad, Quer dizer que o teu filho, que você vê em debilidade, tú ves la debilidad de su carne, você vê a debilidade da sua carne. pero Él es un Dios. Mas Ele é um Deus. Tu marido, que tú lo ves en debilidad, O teu marido, que você vê em debilidade, que de pronto tiene un comportamiento que a ti no te gusta, que de repente ele tem comportamento que você não gosta, a lo mejor no viene aquí a la congregación, talvez ele não venha aqui à congregação. es un alcohólico, É um alcoólatra, un vicioso, um viciado.
Él es alcohólico en su carne, Ele é alcoólatra na sua carne, pero en espíritu es un Dios. mas no espírito é um Deus. Y eso no lo digo yo, E isso não fui eu que disse. Dios lo dice. Deus disse. Dios dice, vosotros sois Dios. Deus disse, vós sois deuses. Yo tengo que repetirlo. E o que eu fiz é repetir. Aunque como hombre muramos, Ainda que como homens morramos. aunque como hombre tenemos debilidades, Ainda que como homens tenhamos debilidades. pero en espíritu somos dioses. Mas no espírito somos Deus. Cuando Dios te ve a ti, Quando Deus vê você, Él no ve tus debilidades, Ele não vê as tuas debilidades. Él ve su misma imagen en ti. Ele vê a sua própria imagem em você. Él ve su espíritu en Ele ti. vê o espírito dele em você. Hay personas que nos critican. Há pessoas que nos criticam. Oh, no, creciendo en gracia predica nueva era. Ah, não, crescendo em graça prega nova era. Ellos dicen que somos dioses. Eles dizem que somos deuses. En primer lugar, Em primeiro lugar, lo dice la Biblia. a Bíblia diz. Si la nueva era lo dice, Se a nova era diz, es porque la iglesia no lo está diciendo. é porque a igreja não está dizendo. Y Dios usa muchas maneras para hablarle a la iglesia. E Deus usa muitas maneiras para falar à igreja. Diga, somos dioses. Diga, somos deuses. Si tú entiendes el evangelio, tú tienes que saber que eres un Dios. Se você entende o evangelho, você tem que saber que você é um Deus. Imagínese, un Dios enfermo. Imagine um Deus enfermo. ¿Tú te puedes imaginar a un Dios enfermo? Você pode imaginar um Deus enfermo? ¿Tú puedes imaginar a un Dios diciendo, estoy enfermo? Você pode imaginar um Deus dizendo, estou enfermo. ¿Te puedes imaginar a un Dios diciendo, no tengo dinero? Você pode imaginar um Deus dizendo, não tenho dinheiro. Un Dios diciendo, lléname, Señor, de tu espíritu. Um Deus dizendo, enche-me, Senhor, do teu espírito. Dame una doble porción. Me dê uma dupla porção. Señor, bendíceme. Senhor, abençoa-me. Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. Senhor, unge-me com teu Santo Espírito. Señor, líbrame del diablo. Senhor, me livra do diabo. Señor, límpiame de pecado. Senhor, me limpa do pecado. Señor, purifícame. Senhor, purifica-me. Señor, renuévame. Senhor, renova-me. Hazme como tú. Faze-me como tu. Yo quiero ser como tú. Eu quero ser como tu. Eso suena muy bonito, Isso soa muito bonito, pero no es la verdad. mas não é a verdade. Ya tú eres como Dios. Você já é como Él Deus. te hizo como Él. Ele te fez como Ele. Dígale que está al lado suyo, yo soy un Dios. Diga a quem está do teu lado, eu sou um Deus. Yo soy un Dios. Eu sou um Deus. Tienes que practicarlo aquí, Você tem que praticar aqui, para que en la calle se te suelte la mandíbula para que na rua solte a mandíbula y en el ómnibus. e no ônibus. Bendecido dioses. Abençoados deuses. En el escritorio. No escritório. Bendecidos dioses. Abençoados deuses. Lo dice la Biblia. A Bíblia diz. Mira qué más dice la Biblia. Olha só o que diz mais a Bíblia. Primera a los Corintios 2, 1 aos Coríntios 2, verso 16. verso 16, Dice, diz: Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. aló, Alô? ¿tú tienes la mente de qué? Você tem a mente de quem? ¿Tú tienes la mente de Cristo? Você tem a mente de Cristo. Aunque sea, tú tienes que creer eso. Ainda que seja nisso, você tem que crer. Diga, yo tengo la mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Eso lo dice el Evangelio. Isso diz o Evangelho. Entonces, si tú tienes la mente de Cristo Então, se você tem a mente de Cristo y tienes el Espíritu de Cristo e tem o Espírito de Cristo y eres uno con Cristo, e é um com Cristo, no eres un Dios. você não é um Deus? Si una vaca Se uma vaca pare, pare, ¿qué va a parir? o que ela vai dar à luz? Perros. Cachorros? ¿Qué pare una vaca? O que gera uma vaca?
Becerrito. Bezerrinho. Igual, la semilla da fruto conforme a su género. Igual, a semente dá fruto conforme ao seu gênero. Pues Dios, diga Dios, Pois Deus, diga Deus. Dios tuvo hijos Deus teve filhos y los llamó perros. e os chamou de cachorros. Los llamó Os chamou toros. de touros. ¿Cómo llamó Dios a sus hijos? Como chamou Deus a seus filhos? Diga dioses. Diga deuses. En esta noche yo estoy hablando a la congregación de los dioses. Nesta noite eu estou falando à congregação dos deuses. ¡Abba, Padre! Ah, Pai. Lo que pasa es que el mundo en el que vivimos de hoy no cree esto. O que acontece é que no mundo de hoje em que vivemos, eles não creem nisso. Tú vas por la calle diciendo, soy un Dios. Você vai pela rua dizendo, eu sou um Deus. Está chiflado, está loco. Tá louco, tá perturbado. Vas a una iglesia Você vai a uma igreja y te permiten una palabra de salutación. e te dão uma palavra, te dão uma oportunidade de uma palavra de saudação. Y tú dices, saludo a los dioses. E você diz, eu saúdo aos deuses. Te bajan del púlpito. Vão te tirar do púlpito. Cuando eso es lo más normal en una iglesia. Quando isso é o mais normal em uma igreja, Somos dioses. somos deuses. Tenemos su espíritu. Temos o seu espírito. Tenemos su naturaleza. Temos a sua natureza. Tenemos su mente. Temos a sua mente. Tenemos su fe. Temos a sua fé. Su amor. O seu amor. Su paciencia. A sua paciência. Su paz. A sua paz. Tenemos el fruto del espíritu. Temos o fruto do espírito. Pues somos dioses. Então somos deuses. Lo que pasa es que estamos vestidos de carne. O que acontece é que nós estamos vestidos de carne. Fíjate el problema. Veja só que problema. Somos un Dios en espíritu Somos um Deus em espírito y un diablo en carne. e um diabo em carne. ¿Qué problema? Que problema, hein? Un Dios vestido de diablo. Um Deus vestido de diabo. Porque tu carne es mala. Porque a tua carne é má. Nuestra carne es género diablo. Nossa carne é gênero diabo. Cuando Adán pecó, ese pecado pasó a todos los cuerpos. Quando Adão pecou, esse pecado passou a todos os corpos. Quiere decir que todos los dioses tienen un cuerpo de pecado. Quer dizer que todos os deuses têm um corpo de pecado. Por eso es que esta información no combina con tus experiencias. Por isso é que essa informação não combina com as tuas experiências. Tú a veces no vives como si fueras un Dios. Você às vezes não vive como se fosse um Deus. Porque tienes problemas, tienes situaciones, Porque você tem problemas, tem situações, hay pruebas, há provas, hay síntomas en el cuerpo. há sintomas no corpo. A veces hay necesidades de dinero. Às vezes há necessidade de A dinheiro. veces hay problemas en la casa. Às vezes há problemas em casa. Y a veces hay desconcierto y turbación. E às vezes há desconcerto e coisas que turbam. Porque estamos vestidos de diablo. Porque nós estamos vestidos de diabo. Por eso el Evangelio te renueva el entendimiento. Por isso o Evangelho te renova o entendimento. Por eso tú tienes que oír la palabra Por isso você tem que ouvir a palavra. para que te conozcas como fuiste conocido. Para que você se conheça como foi conhecido. Para que te conozcas como Dios te conoce. Para que você se conheça como Deus te Y conhece. camines como un Dios. E caminhe como um Deus. Imagínese un Dios pobre. Imagine você um Deus pobre. ¿Un Dios puede ser pobre? Um Deus pode ser pobre? No, un Dios es rico. Não, um Deus é rico. Si es un Dios, Se é um Deus, tiene toda la riqueza. tem todas as riquezas. Por eso es que nosotros somos ricos. Por isso é que nós somos ricos. Dígale que está al lado suyo, yo soy un rico. Diga quem está do teu lado, eu sou um rico. Dile, no te confundas, yo soy rico. Ah, não se confunda. Diga para ele, não se confunda, eu sou um rico. Yo soy millonario. Eu sou milionário. Dile, yo soy dueño de todo lo que tú ves, yo soy dueño. Diga a ele, eu sou dono de tudo que você vê, eu sou dono.
¿Tú crees eso? Você crê nisso? Mira, si tú crees esto que estamos hablando, Olha, se você crê nisso que nós estamos falando, cuando vas a corregir a tu hijo, quando você for corrigir o teu filho, primero dice, es un Dios. primeiro você diz, é um Deus. Tengo que respetarlo. Tenho que respeitar ele. Pai. Tú tienes que corregirlo. Você tem que corrigi-lo. Porque los padres estamos puestos para enseñarle a nuestros hijos. Porque nós, pais, estamos postos para ensinar nossos filhos. Pero tienes que enseñarle y corregirle con respeto. Mas você tem que ensinar a eles e corrigi-los com respeito. Porque él es menor que tú en carne. Porque ele é menor que você em carne. Es más joven en carne. É mais jovem em carne. Pero es igual que tú en espíritu. Mas é igual a você no espírito. Es un Dios como tú. É um Deus como você é. Y tú tienes que E respetarlo. você tem que respeitá-lo. Y cuando tú lo respetas, E quando você o respeita, entonces él te respeta. então ele te respeita. Cuando en un matrimonio se cree esto, Quando em um casamento se crê nisso, aunque haya problemas y fricciones, ainda que hajam problemas e atritos, porque en el matrimonio a veces hay, porque no matrimônio às vezes há, porque son dos dioses vestidos de diablo. porque são dois deuses vestidos de diabo. Imagínense, dos diablos viviendo Imagine, juntos. dois diabos vivendo juntos. Pero el evangelio, Mas o evangelho, cuando tú sabes que tu esposo o tu esposa es un Dios, quando você sabe que teu esposo ou tua esposa é um Deus, entonces hay comprensión, então há compreensão, hay amor, se manifiesta el amor de Dios. há amor, se manifesta o amor de Deus. Y cuando tu esposo hace algo que a ti no te gusta, E quando o teu marido faz alguma coisa que você não gosta, o tu esposa hace algo que a ti no te ou a gusta, tua esposa faz algo que você não gosta, tú puedes decir, você pode dizer, eso fue su carne, isso foi a carne dele. eso no fue ella, eso no fue él, eso fue su carne. Isso não foi ela, isso não foi ele, isso foi a sua carne. Ella o él es un Dios. Ela ou ele é um Deus. Si no es así, no funciona. Se não for assim, não funciona. Un matrimonio que no piensa así, no camina. Um casamento que não pensa assim, não caminha. Una iglesia que no tiene este modo de pensar, no funciona. Uma igreja que não tem este modo de pensar, não funciona. Dios dice que somos dioses. Deus disse que somos deuses. Sí, pastor, pero yo tengo una vida pasada bien difícil. É, pastor, mas eu tenho uma vida passada muito difícil. Yo he tenido 3 matrimonios Eu tive 3 casamentos y yo tengo un pasado muy negro e eu tenho um passado muito negro en carne, em carne, pero en espíritu tienes un pasado precioso mas em espírito você tem um passado precioso que nada lo puede cambiar, que nada pode mudar, ni lo presente ni lo porvenir. nem o presente nem o porvir. Tú tienes un pasado que Jesucristo obtuvo por ti, Você tem um passado que Jesus Cristo teve por você, que te mantiene perfecto para que siempre, te mantém perfeito para sempre, salvo para siempre, salvo para sempre, justificado para siempre, justificado para sempre, limpio para siempre. limpo para sempre. Tú eres un Dios para siempre. Você é um Deus para sempre. Pero tienes que creer esto. Mas você tem que crer nisso. Tus debilidades no van a cambiar. As tuas debilidades não vão mudar. Pero si tú piensas que eres un Dios, Mas se você pensa que é um Deus, va a cambiar tu forma de vida. você vai mudar a tua forma de vida. No vas a cambiar tu carne, Você não vai mudar a tua carne. va a cambiar tu manera de pensar. Vai mudar a tua maneira de pensar. Porque ahora cuando te levantas por la mañana, Porque agora, quando você se levanta de manhã, que no te has lavado la cara que ainda não tenha banhado o rosto, y te miras en el espejo, e se olha no espelho, yo soy un Dios. eu sou um Deus. Tú eres un Dios 24 horas al día. Você é um Deus 24 horas por dia. Imagínate bautizando a un Dios. Imagine batizando um Deus. ¿Cómo yo voy a bautizar a uno que Dios dice que es Dios? Como é que eu vou batizar alguém
que Deus diz que é Deus. si ya es igual a Dios, Se já é igual a Deus, es uno con Dios, é um com Deus, ya está perfecto, já está perfeito, santificado, santificado, sin mancha, sin sem arruga. mancha, sem ruga. ¿Cómo ahora le voy a bautizar con agua? Como é que agora eu vou batizar ele com água? Eso es una falta de respeto. Isso é uma falta de respeito. Eso es una afrenta al Espíritu de Isso é gracia. uma afronta ao Espírito da La graça. iglesia ya está bautizada en Cristo A Jesús. igreja já está batizada em Cristo Jesus. Un Dios participando de la Pascua. Um Deus participando da Páscoa, Comiendo el pancito comendo pãozinho y bebiendo del vino. e bebendo do vinho. Un Dios Um Deus que ya Cristo está en él, que Cristo já está que nele, se casó con Cristo, que se casou com Cristo, que es uno con Cristo, que é um com Cristo, comiendo un pedacito de pan, comendo um pedacinho de pão, símbolo de Cristo. símbolo de Cristo. Hello, Alô! diga, no la comeré más. Diga, eu não comerei mais. Así dijo Jesucristo. Assim disse Jesus Cristo. Os digo que no la comeré más. Os digo. Vos digo que não a comerei mais. Así le dijo Jesús a sus discípulos. Assim disse Jesus a seus discípulos. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, Quanto eu tenho desejado comer convosco esta Páscoa. porque os digo que no la comeré más. Porque vos digo que não a comerei mais. Diga, no la comeré más. Diga, eu não a comerei mais. ¿Y por qué, pastor? E por quê, pastor? Si somos dioses. Se somos deuses. El que cree en Jesucristo se comió su carne y se bebió su sangre. Aquele que crê em Jesus Cristo já comeu a sua carne e já bebeu o seu sangue. Estamos completos. Estamos completos. Nuestra Pascua es Cristo ya sacrificada. Nossa Páscoa é Cristo já sacrificada. Diga, yo soy un Dios. Diga, eu sou um Deus. Mira donde Dios te puso. Veja só onde Deus te pôs, hein? Efesios 2, Efésios 2, capítulo 5 al 7. capítulo 5 ao 7. Efesios 2, 5 al 7. Efésios 2, do 5 ao 7. Dice así: Diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. ¿Dónde nos sentó? Aonde Ele nos assentou? ¿En lugares qué? Em lugares o quê? ¿Con quién? Com quem? ¿Tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales? Você está assentado com Cristo em lugares celestiais. Claro, por eso Salmo dice, Dios está en la reunión de los dioses. Claro, por isso o Salmo diz que Deus está na reunião dos deuses. Y si tú estás sentado juntamente con Cristo, E se você está assentado juntamente com Cristo, es porque tú eres de la misma clase. é porque você é da mesma classe dele. ¿Tú crees que alguien puede estar sentado con él en pecado? Você crê que alguém pode estar assentado com ele em pecado? ¿Alguien puede estar sentado juntamente con Cristo endemoniado? Alguém pode estar assentado juntamente com Cristo endemoniado? ¿Tú has visto iglesias o más bien sinagogas que echan fuera demonios? Você tem visto igrejas, ou melhor, sinagogas que expulsam demônios? ¡Fuera! Fora! ¡Te echo fuera! Te lanço fora! A los dioses que están en la iglesia, Aos deuses que estão na a igreja, los que Jesucristo santificó con una sola ofrenda, aos que Jesus Cristo santificou com uma só oferta, el pastor le está echando fuera demonios. o pastor está expulsando demônios dele. A un Dios. A um Deus. Eso es pisotear la sangre de Jesucristo. Isso é pisotear o sangue de Jesus Cristo. Yo le pido en el amor de Cristo Eu lhes peço, pelo amor de Cristo, a todo pastor que me está escuchando por la radio, a todos os pastores que estão me escutando pelo rádio, que respete a la iglesia de Jesucristo. que respeitem a igreja de Jesus Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. A igreja é a esposa de Cristo. Hay que respetar a la mujer de Cristo. Tem que respeitar a mulher de Cristo. ¿Cómo tú lo vas a decir a la esposa de Cristo? Tú estás sucia. Como você vai dizer à esposa de Cristo, você está suja?
Si la esposa dice que él la puso sin mancha, sin arruga. Se o esposo disse que a pôs sem mancha e sem ruga, Jesucristo atavió a la iglesia. Jesus Cristo ataviou a igreja, La vistió de santidad. a vestiu de santidade, Con una sola ofrenda. com uma só oferta. Le quitó el pecado. Tirou o pecado dela, La sentó con él en lugares a celestiales. assentou com ele em lugares celestiais, Se entregó por ella. se entregou por ela. Para ahora un cabezón decir que está endemoniado. Para um cabeçudo desse dizer que está endemoniado. Oye, es que tengo celo. Olha, é que eu tenho zelo. Hay que respetar a la iglesia. Tem que respeitar a igreja. Un pastor que no respeta a la iglesia Um pastor que não respeita a igreja no debe estar en el pastorado. não deve estar no pastorado, No debe estar en un púlpito. não deve estar num púlpito, Debe sentarse a aprender. deve se sentar para aprender. Un pastor tiene que respetar la vida de la iglesia. Um pastor tem que respeitar a vida da igreja, Porque Jesucristo derramó sangre por la iglesia. porque Jesus Cristo derramou sangue pela igreja. Lo que pasa es que el pastor te conoce en carne O que acontece é que o pastor te conhece em y carne no te conoce en e espíritu. não te conhece em espírito. Por eso es que le falta el respeto a la iglesia. Por isso é que eles faltam respeito com a igreja. Pero cuando un pastor tiene los ojos iluminados, Mas quando um pastor tem os olhos iluminados, puede ver a la iglesia como Dios la ve. pode ver a igreja como Deus a vê. Aún con debilidades. Ainda que tenha debilidade. Aún cuando ve al hermano cojeando. Até quando veja irmãos cocheando. Y aún lo puede ver en debilidad. E ainda o pode ver em debilidade. Pero como tiene los ojos alumbrados, Mas como tem os olhos iluminados, él traspasa la debilidad ele ultrapassa a debilidade y llega al espíritu e chega até o y espírito dice, Él es un Dios. e diz: Ele é um Deus. Y la última parte, E a última parte, andando como dioses. andando como deuses. Primera carta a los Corintios, Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, capítulo 3, verso 1 al 3. do verso 1 ao 3. Mira cómo dijo el apóstol Pablo. Veja como diz o apóstolo Paulo: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Pablo le quería hablar a la iglesia como espirituales, Paulo queria falar para a igreja como a espirituais, pero ellos eran carnales. mas eles eram carnais, Eran niños en Cristo. eram crianças em Cristo. Son dioses niños. São deuses meninos, No tienen entendimiento. não têm entendimento. Como está el sistema de hoy. Como está o sistema religioso de São hoje. dioses. São deuses, Pero niños. mas meninos. Ellos no creen que son dioses. Eles não creem que são deuses, Pero ellos son dioses. mas eles são deuses. Tú eras un dios antes de llegar aquí. Você já era um deus antes de chegar aqui. Lo que pasa es que tú no lo sabías. O que acontece é que você não sabia. Y cuando lo supiste, E quando soubeste, cambiaste tu manera de vivir. mudou a tua maneira de viver. Mira como dice el verso 2. Veja como diz o verso 2: Com leite vos criei, e não com alimento sólido, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? ¿Cuántos son hombres aquí? Quantos são homens aqui? ¿Cuántos son seres humanos? Quantos são seres humanos? ¿Cómo camina un ser humano? Como é que caminha um ser humano? Como hombre. Como homem? Si es un ser humano. Se é um ser humano. No somos animales, Não somos animais, somos humanos. somos humanos. Pero Pablo dice, Mas Paulo disse, oye, escute isso, Pablo dice, Paulo disse, ustedes son carnales vocês são carnais, porque caminan como hombres. porque caminham como homens. ¿Y cómo vamos a caminar los hombres? E como vamos caminhar então os homens? El que es espiritual Aquele que é espiritual no camina como hombre, não caminha como homem, no camina según la carne, não caminha segundo a carne, camina como un Dios. caminha como um Deus.
Diga, yo soy un Dios. Diga, eu sou um Deus. Cuando tú vas al trabajo, Quando você for ao trabalho, ángeles, anjos, yo soy un Dios. eu sou um Deus. Recibo prosperidad. Eu recebo prosperidade. Ángeles, Anjos, recibo que ustedes me traen clientes a mi trabajo. eu recebo que vocês me trazem clientes para o meu trabalho. Ángeles, Anjos, yo recibo que mi producto se vende. eu recebo que o meu produto é vendido. Ángeles, Anjos, yo digo que mi jefe ve autoridad en mí. eu digo que meu chefe veja autoridade em Que mim. los ángeles traen justa retribución. Que os anjos tragam a ele justa retribuição. Yo digo que los ángeles manifiestan lo que yo he sembrado. Eu digo que os anjos manifestam o que eu tenho semeado. Porque yo soy un Dios. Porque eu sou um Deus. Cuando tú hablas así, Quando você fala assim, los ángeles te escuchan. os anjos te escutam. ¿No ve que cuando tú hablas así es como si Cristo hablara? Você não está vendo que se você fala assim, é como se Cristo estivesse falando? Aló. Alô? Diga, yo no camino como hombre. Diga, eu não caminho como homem. Tú no caminas como hombre. Você não caminha como homem? ¿Y como qué tú E caminas? como que você caminha? ¿Cuántos hablan como hombres? Quantos falam como homens? ¿Cuántos piensan como hombres? Quantos pensam como homens? ¿Cuántos juzgan como hombres? Quantos julgam como homens? ¿Cuántos alaban como hombres? Quantos louvam como homens? Diga, yo soy un Dios. Diga, eu sou um Deus. Vamos a Gálatas 5. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5, 16. Gálatas 5:16. Verso 16, sí, dice así. Verso 16 diz assim: Digo, porém, andai em espírito. Hello. Alô, ¿Andar cómo? andar como? Para andar en el espíritu tú tienes que ser un espíritu. Para andar em espírito, você tem que ser um espírito. Dice, andad en el espíritu Diz, andai em espírito y no satisfagáis los deseos de la carne. e não satisfaçais os desejos da carne. Quiere decir que tú eres un espíritu con carne. Quer dizer que você é um espírito com carne. ¿Y qué es lo que te hace vivir en espíritu teniendo carne? E o que é que te faz viver em espírito tendo você carne? El conocimiento del O evangelio. conhecimento do evangelho. Porque tú no puedes cambiar la carne. Porque você não pode mudar a carne, Aunque hagas muchas vigilias, ainda que você faça muita vigília. la carne es carne. A carne é carne. Pero tú puedes caminar en el espíritu. Mas você pode caminhar em espírito. ¿Pero qué es caminar en el espíritu? Mas o que é caminhar no espírito? Gloria, 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 glória a Deus. Aleluya, aleluya, Aleluia, aleluia, aleluia. Eso no es caminar en el Isso espíritu. não é caminhar em O espírito. hablar en lengua. Ou falar em línguas. Eso no es andar en el Isso espíritu. não é andar em espírito. Andar en el espíritu es andar en la mente de Cristo. Andar em espírito é andar na mente de Cristo. Porque los corintios eran carnales y hablaban en lengua. Porque os coríntios eram carnais e falavam em línguas. Oh, qué iglesia espiritual. Oh, que igreja espiritual. Toda la iglesia hablando en lengua. Toda a igreja falando em línguas. Los corintios hablaban en lengua mucho, Os coríntios falavam em línguas muito, pero eran carnales. mas eram carnais. Porque hablar en lengua no te hace a ti ser maduro. Porque falar em língua não te faz ser maduro. Eso no es lo que dice si tú eres espiritual o no. Isso não é o que diz se você é espiritual ou Es não. si tú tienes los sentidos E ejercitados. sim, se você tem os sentidos exercitados. Si tú conoces tu posición en Cristo Se Jesús. você conhece tua posição em Cristo Jesus. ¿Andas tú como un Dios? Andas tu como um Deus? ¿Piensas tú como un Dios? Pensas tu como um Deus? ¿Juzgas tú como un Dios? Julgas tu como um Deus? Fíjate que Pablo dice que nosotros juzgaremos a los ángeles, Veja que Paulo disse que nós julgaremos aos anjos, que juzgaremos al mundo, que julgaremos ao mundo, que juzgaremos a los hombres. que julgaremos aos homens. Pero, ¿cómo? ¿En la carne? Mas como? Na carne? No. No. Tenemos que juzgarlo en la posición de dioses. Temos que julgá-los na posição de Deus. Con este evangelio vamos a juzgar al mundo. Com este evangelho vamos julgar o mundo. Con este evangelio estamos salvando a Brasil. Com este evangelho estamos salvando ao Brasil. Y Efesios capítulo 4, E Efésios capítulo 4, verso 1. verso 1. Mira cómo dice. Veja como diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor,
que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Digno de la vocación. Digno da vocação. Que andes como eres digno. Que você ande como é digno. Y aquí al final, mira lo que dice. E aqui no final, veja o que diz. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. En Romanos 8:29 dice. Em Romanos 8:29 Dice que Él nos predestinó conforme a la imagen de su Hijo. Diz que Ele nos predestinou conforme a imagem de seu Filho. Vamos a leerlo, Romanos 8:29. Vamos ler, Romanos 8:29. Dice así. Diz assim: Porque a los que antes conoció, porque aos que antes conheceu, también los predestinó. também os predestinou. Oiga bien. Escute bem. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fossem feitos conformes à imagem de seu Filho. ¿Ya tú eres hecho conforme a la imagen de su Hijo? Você já é feito conforme à imagem de seu Filho? ¿Sí o no? Sim ou não? Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Diz, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos. Deus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Jesucristo nos considera hermanos. Jesus Cristo nos considera irmãos. Mira lo que dice ahí. Veja o que diz aí. Verso 29. Verso 29. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fossem feitos conforme a imagem de seu Filho. Para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿qué? Para que Ele seja o primogênito entre muitos o quê? Jesucristo es el primero de los hermanos. Jesus Cristo é o primeiro dos irmãos. Cuando Jesucristo resucitó, Quando Jesus Cristo ressuscitou, nosotros resucitamos con Él. nós ressuscitamos com Ele. Somos hermanos. Somos irmãos. Tenemos su mente, Temos sua mente, su espíritu. seu espírito. Mira lo que dice Hebreos 2. Veja o que diz Hebreus 2. Esto mismo. Isto mesmo. Verso 11. Verso 11. Dice, porque el que santifica Porque o que santifica y los que son e santificados, os que são santificados, de uno son todos. de são todos. Por lo cual Pelo qual no se avergüenza não se envergonha de llamarlos hermanos. de chamar de irmãos. Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. ¿Por qué Él no se avergüenza? Por que Ele não se envergonha? Porque Él te hizo igual a Él. Porque Ele te fez igual a Ele. Diga, somos dioses. Diga, somos deuses. Lo que pasa es que hemos participado de carne y O sangre. que acontece é que temos participado de carne e sangue. Pero Dios también participó de carne. Mas Deus também participou de carne. Pablo dice en Filipenses Paulo disse aos Filipenses que Dios, siendo en forma de Dios, que Deus, sendo em forma de Deus, se humilló y se hizo como hombre. se humilhou e se fez como homem. Y Hebreos capítulo 2, verso 14, E Hebreus capítulo 2, verso 14, dice que los hijos también participaron de carne y sangre, diz que os filhos também participaram de carne e sangue, como Él participó de lo mismo. como Ele participou do mesmo. Oiga esto, Escute isso. Dios se hizo hombre Deus se fez homem para que el hombre fuera Dios. para que o homem fosse Deus. Ay, pastor, eso me suena raro. Ai, pastor, isso me soa esquisito. Como que le estoy quitando la gloria a Dios. É como se eu estivesse tirando a glória de Deus. No, Não, porque el que lo hizo fue Dios. porque quem fez isso foi Deus. Dios se hizo hombre Deus se fez homem para que el hombre fuera como Dios. para que o homem fosse como Deus. ¿Tú eres como Dios? Você é como Deus? Claro, si eres un Dios. Claro, se você é um Deus. Yo recibo que tu confesión se pone en línea con la palabra. Eu recebo que a tua confissão se põe em linha com a palavra. Yo recibo que tu mente se renueva para que te conozcas como fuiste conocido. Eu recebo que a tua mente se renova para que você se conheça como fostes conhecido. ¿Cuántos reciben la palabra? Quantos recebem a palavra? Eso es. Assim é.